Olá, irmãos, quinta-feira, semana 14, falando ainda sobre a vida em comunidade. Hoje vamos falar sobre a prática dos dons. No texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, nos diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. E também o texto de 1 Coríntios, mas no capítulo 14, no versículo 12, nos diz que assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. A manifestação dos dons, ela é necessária tanto no ambiente da igreja como fora, entre os incrédulos. Pois, para os incrédulos, constitui um sinal de que o reino de Deus é chegado. E na igreja, é para a edificação dos irmãos. Os irmãos devem ser constantemente estimulados à prática dos seus dons em todos os encontros, pois é nesta prática que muitos serviços específicos podem surgir. Nesses dois textos que citamos de 1 Coríntios, Paulo nos diz duas coisas muito importantes sobre a manifestação dos dons. A primeira delas é que o Espírito Santo é quem concede o dom. E a segunda é que o nosso papel é apenas praticar esses dons. A prática das mutualidades. Alguns mandamentos trazem as expressões uns aos outros ou mutuamente. Junto à ordem, isso significa que são para serem praticados por todos os irmãos entre si. O ensino, a exortação, a admoestação não são exclusividades de um líder ou de um discipulador. Qualquer um pode e deve ensinar a exortar e admoestar. O discipulador deve ensinar a guardar os mandamentos relacionados aqui abaixo que eu vou citar. Amar, como diz no livro de Jó, no capítulo 13, versículo 13. Acolher, relacionar-se, como diz em Romanos 15, 17. Saudar, em 1 Coríntios 16, 20. Cooperar, em 1 Coríntios 12, 18 a 25. Confessar pecados, como diz no livro de Tiago, capítulo 5, 16. Perdoar, em Efésios 4:2, consolar, como em 1 Tessalonicenses 5:11, exortar, como em Hebreus 3:13, suportar, também em Efésios 4, mas agora no versículo 12, aconselhar, como em Colossenses 3:16, servir, como em Gálatas 5:13, levar as cargas, como diz também em Gálatas, versículo 6, 2, no capítulo 6, versículo 2, sujeitar-se, como diz em Efésios 5:21, não provocar, como em Gálatas 5:26, não mentir, como em Colossenses capítulo 3, versículo 9, não julgar, como em Romanos 14:13, não se queixar, como em Tiago 5, versículo 9, e não falar mal, como em Tiago 4, de 11 a 12. Então todos esses mandamentos, o nosso discipulador deve nos ajudar a gente praticar eles, né? E esses mandamentos são, como vimos antes, são uma ordem para todos os irmãos, né, praticarem, né? Então, buscando revelação. A manifestação dos dons é necessária em quais ambientes? Bom, como vimos aqui no início, ela é necessária tanto fora da igreja para os incrédulos, porque para eles isso é um sinal de que o reino de Deus é chegado, né? E também dentro da igreja, sempre que tivermos algum encontro, pois isso edifica, né, os nossos irmãos.
e da mesma forma nós somos edificados com os dons, né, que os irmãos também têm. Quem concede os dons e qual é o nosso papel? Como os textos ali de 1 Coríntios que a gente viu bem no comecinho do vídeo, né? Paulo afirma, né, que primeira coisa é que o Espírito Santo é que nos concede esses dons, que nos dá conforme lhe agrada, né, a cada um. E o nosso papel é praticar esses dons de forma abundante, né, e sempre estimular os nossos irmãos a estar praticando os dons deles. O que quer dizer a expressão uns aos outros? Que nem como vimos ali há pouco também, uns aos outros, também a expressão mutuamente, né, significa que são para serem praticados por todos os irmãos e entre si, né? Mutualidades, né? E também vimos ali vários mandamentos que são descritos na palavra, né? Mandamentos, citei ali todos os mandamentos e todos os endereços, né, dos versículos que a gente deve ensinar a guardar, né, e também deve estar praticando mutuamente entre si, né, não somente entre os irmãos, mas também com os incrédulos. Então, o vídeo de hoje seria isso. Que Deus abençoe a sua vida e até mais.